Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 21 de dezembro. A partir de agora você fica ao vivo com o debate esportivo aqui pela TV Claré. E a gente já está em clima de Natal, muita gente está em clima de final de ano. Aí você estava acompanhando agora há pouco a cantata do Claretiano Rede de Educação aqui na programação da TV Claré. E agora a gente vai falar um pouquinho de esporte, porque nós temos muitos assuntos também durante esta noite, durante esta 1 hora de programa. Muita coisa rolou desde a segunda-feira passada e vocês vão conferir tudo comigo e com a nossa equipe Claré de Esportes. Junto comigo aqui no estúdio já está Reginaldo Bortolin. Oi, Reginaldo, boa noite. Boa noite, Vlada. Boa noite, meu parceiro, companheiro Ivo Rosalém. Está fazendo uma campanha pela cidade nas mídias sociais. Adote um animalzinho de estimação. Confiram lá, o Facebook de Ivo Rosalém. Fantástico. Adote o seu animalzinho de estimação. Mas um grande abraço para você que nos acompanha toda segunda-feira, né? Como Vlada já disse, muitas coisas hoje no debate esportivo, né? Vamos falar do Velo, Rio Claro, o basquete e muito mais novidades aí também. E Vlada, hoje temos aqui também o sorteio de uma camisa, né? Uma camisa do Rio Claro Basquete. Até que enfim chegou essa camisa para o torcedor, né? Posso mostrar aqui? Rio Claro Basquete. Só que você, para concorrer a essa camisa, você tem que mandar lá no WhatsApp, que a Vlada depois vai passar o número, porque eu não me lembro, né, Vlada? 994644958. 994644958. E tem que escrever o que no WhatsApp, Reginaldo? Tem que escrever no WhatsApp, Moneli, loja oficial do basquete. Só vai concorrer quem escrever Moneli, loja oficial do basquete. Muito bem, não esqueça de mandar seu nome e o seu bairro também, para a gente poder depois entrar em contato. Boa noite, Ivo Rosalém. Boa noite, Vlada. Boa noite ao meu parceiro, como ele bem disse, Reginaldo Bortolin, né? Uma parceria que me deixa muito satisfeito pela amizade e pela forma que o Reginaldo trabalha, passou a trabalhar com a gente. Ele trouxe da vida dele, vida particular, né? Quem conhece o Reginaldo, o pessoal do meio do esporte, trabalha muito em parceria com o Reginaldo, e nós que somos do meio do esporte, só que da imprensa, passamos a ter a oportunidade de trabalhar com ele aqui na TV Claré. Isso é muito bom, foi um ano fantástico de parceria e felizmente vem mais para 2016. Boa noite a todos os telespectadores, uma segunda-feira com aquele clima de fechamento de ano, né? Mas não é fechamento, que a gente acaba recebendo outras informações recentes do esporte. Estou vendo a camisa que o Reginaldo trouxe lá da Moneli, a loja oficial do basquete de Rio Claro. E logo de cara pensei o seguinte, poxa vida, né? É um basquete novo aqui em Rio Claro, com tudo diferente na parte da modernidade, do marketing, da divulgação, né? Com bons jogadores contratados, mas infelizmente ainda é um time que não decolou. Uma no cravo, outra na ferradura, num campeonato difícil, nosso Rio Claro Basquete, mas quando você menos espera, esse time arranca uma vitória. E quando você está esperando a recuperação, a equipe perde. É um dado interessante para a gente fazer. Aquela balança que ele sobe e desce ainda, né? Ainda não subiu, né? Não subiu totalmente, né? Sobe um pouquinho, desce. Eu não sei nem se há o equilíbrio, parece uma gangorra, né? Mas mais desce do que sobe, infelizmente. Mas eu acho que é uma caminhada, né? E o NBB, com a ausência de rebaixamento, é um campeonato que vai servir para a gente tirar conclusões. Acho que o pessoal que está ligado na língua portuguesa aí, eu ia falar conclusão final, né? Para a gente tirar uma conclusão, melhor dizendo, a respeito desse elenco que vem sendo formado já de algum tempo, foi reestruturado para um estadual, mantido para um nacional, e agora definições deverão acontecer para uma próxima temporada, para que as coisas acompanhem o fortalecimento da equipe em matéria de estrutura, trabalho, profissionalismo. Temos essa estrutura diferenciada, temos agora um técnico qualificado para trabalhar com o time de ponta. O currículo disse isso, mostra isso, e o trabalho, para quem entende muito de basquete, né? Para quem entende mais ou menos, o trabalho dele, né, nos jogos, inclusive, mostra a capacidade dele, mas falta alguma coisa em matéria de elenco, Vlada. A gente vai discutir isso hoje também. Exatamente, daqui a pouquinho tem basquete, mas a gente vai começar o programa de hoje falando de futebol. E já está aqui no estúdio junto com a gente o Carlinhos Parreira, ele que é auxiliar técnico do Rio Claro Futebol Clube. Carlinhos, bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Obrigado a vocês, boa noite pelo convite. É sempre um prazer
poder falar de futebol, falar do Rio Claro, que é a minha equipe atual, e falar de esporte também, né? Isso aí na nossa vida é essa. Então, é um prazer estar aqui. Sempre que fosse solicitado, estarei presente. Muito bem, mas esse sotaque carioca é demais. Eu gosto desse sotaque, viu? Não pegou esse sotaque do interior ainda, não deu tempo? O porteira, Carlinhos? Olha, ainda não, mas eu gosto de ouvir também. Eu acho muito interessante. Mas ainda não deu tempo, é pouco tempo ainda. Tá certo. Ivo, Rosalém, Carlinhos junto com a gente. Reginaldo também já era um desejo antigo da gente trazer alguém do Rio Claro para saber como está o andamento aí por parte do Campeonato Paulista. O Rio Claro que vai disputar a Série A1 do Campeonato à Elite. Estávamos até conversando com o Carlinhos ali, né? Uma boa noite para você, Carlinhos. Prazer em conhecê-lo. Né? E eu já de pronto, assim, já falo uma coisa, né? O Carlinhos, apesar de jovem, ele é um cara já rodado dentro do futebol, um cara experiente, já passou pelo Flamengo, pela seleção, pelas categorias de base da seleção brasileira, trabalhou um tempo na África, né, Carlinhos? Então acredito que você deva ter, ou teve muitas propostas dentro do futebol brasileiro para trabalhar, né? Por que o Rio Claro? Só pela amizade, só foi pela amizade com o Luiz dos Reis? Ou um projeto aí que de repente pintou para você escolher realmente o Rio Claro? Boa noite. Boa noite. Como você falou, né, o projeto do Rio Claro realmente que foi me apresentado, eu achei muito interessante. E a oportunidade de trabalhar no futebol paulista. Já trabalhei no futebol do Rio de Janeiro, fora do país, em vários países, mas o importante, mais de tudo, foi a oportunidade de abrir esse mercado em São Paulo, que é muito difícil para carioca. Não pense que o mercado aqui é aberto, porque não é. É um mercado muito, como é que se diz, é muito restrito e o profissionalismo é muito grande. Então eu precisava disso, precisava desse upgrade na minha carreira, porque não adiantava nada eu ter passado por seleção e tal e não ter trabalhado em futebol paulista. É só você ver o atual momento do futebol paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro com sobra e é aquilo, né? A amizade com o Luiz dos Reis contou muito, é um amigo meu de longa data, trabalhamos na África do Sul também, ele já tinha me feito alguns convites na época do Marília, na época do Palmeiras B, eu não consegui conciliar, mas agora calhou dessa oportunidade aparecer e não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Primeira divisão do Campeonato Paulista não pode se desperdiçar. Que informação curiosa, né, que o Carlinhos nos traz para os dias de hoje. Porque a gente que acompanha futebol há algum bom tempo já notou esse tipo de preconceito, mas eu achava que atualmente ele nem existisse mais. Tamanha a rotatividade, né, dos profissionais do futebol por todos os estados, pela diversidade de campeonatos que nós temos e até pelo calendário. Mas, só para citar para você, Carlinhos, aqui em Rio Claro, nós tivemos experiências ruins com cariocas, porque tem carioca bom, trabalhador, e tem carioca malandro. Passaram por Rio Claro cariocas malandros, como também passaram mineiros malandros e bons, paranaenses bons e outros não tão bons assim. Então, quer dizer, isso é bobagem, é preconceito mesmo. E o profissional mais vitorioso da história do futebol de Rio Claro é um carioca, que é o Paulo Roberto, que a torcida do Rio Claro conhece tão bem, que acho que até sofreu no início da carreira esse tipo de preconceito, né? E que se consolidou aqui no futebol de São Paulo como um dos técnicos de maior sucesso no quesito acesso. E aqui no Rio Claro marcou seu nome. Então, você não sofrerá preconceito por causa de ser carioca aqui em nossa cidade, tenha toda certeza. Agora, uma pergunta para você. O que é ser auxiliar técnico nos dias de hoje? Porque eu me lembro de um tempo, tá lá atrás, mas olha, auxiliar técnico era o seguinte, apitar treino e ajudar o treinador a distribuir jaleco e colocar cone no campo. O resto o treinador fazia, né? Batia uma bolinha, ela tal. Mas eu sei a evolução do futebol. A função do auxiliar técnico hoje é muito diferente. Qual é a função do auxiliar? Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Realmente a função do auxiliar hoje em dia cresceu muito. Primeiro que o futebol evoluiu bastante. Então você tem várias variáveis dentro do futebol que você tem que analisar. Muita informação hoje em dia. Dentro de um jogo de futebol você tem mais de 10 câmeras pegando todos os detalhes, então nada passa despercebido. E só para o treinador analisar essas situações fica muita coisa. Então você precisa de uma pessoa para ajudá-lo a fazer, inclusive nos treinamentos. O que acontece nos treinamentos? Em alguns casos o treinador, vou dar algum exemplo, ele fica preocupado em arrumar
a defesa, organizar a defesa, alguma coisa assim, e o auxiliar técnico foi responsável em fazer um trabalho com o ataque do time. Observação de adversário. Às vezes eu observo o nosso jogo passado para corrigir os erros que foram cometidos e o treinador está observando o adversário futuro para ver o que a gente pode aproveitar, os pontos fracos e fortes, onde a gente pode explorar. Então, tem muito trabalho a ser feito. Por isso que tem clubes que tem 2, 3 auxiliares e ativos. Não é só por vaidade, não. É porque eu acho que tem trabalho para todo mundo e muito. Por falar em muito trabalho, Carlinhos, essa é uma preocupação, acho que de todos nós aqui da cidade de Rio Claro, tanto do Rio Claro Futebol Clube quanto do Velo, porque nós sabemos que vai ser um campeonato muito difícil, um campeonato tanto da Série A1 quanto da Série A2, talvez o mais difícil dos últimos tempos, por conta do número dos rebaixados. E o Rio Claro está formando uma base de jogadores um tanto quanto jovem, Carlinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse andamento, desse trabalho que está sendo desenvolvido e o que o torcedor pode esperar dessa equipe que vocês selecionaram. Olha, eu concordo com você que nós estamos com uma base jovem do nosso time, mas ainda estão chegando alguns jogadores. Nós deixamos para a última hora, para esse último momento da fase de treinamento no ano de 2015, a chegada desses jogadores. Até porque alguns estavam jogando o Campeonato Brasileiro Série B, alguns passaram pela Série A e, de acordo com o sindicato de jogadores, eles têm que ter essas férias, né? Então nós deixamos para a última hora e com certeza a nossa experiência, a experiência do time vai melhorar com a chegada desses jogadores, entendeu? Mas temos jogadores experientes também no grupo, temos jogadores experientes, rodados, que podem não ser conhecidos, mas com alguma experiência, até em clubes grandes, que é o caso do Caio Mancha, que jogou Libertadores pelo Palmeiras, o Chico também, que jogou pelo Palmeiras, Alex Silva, que é um cara que está sendo a nossa referência, foi campeão brasileiro pelo São Paulo, né? Não preciso falar mais nada, Flamengo, Cruzeiro. Então, essa mescla de jogadores jovens com jogadores experientes, em muitas situações no passado, não só aqui, não sei aqui no Rio Claro, não posso falar, mas em clubes brasileiros já deu uma liga muito boa e nós estamos apostando nisso. Mas com certeza vai melhorar, vão chegar jogadores mais experientes agora nesse período entre Natal e Ano Novo e início de janeiro, pode ter certeza. Carlinhos, é porque o torcedor às vezes para a gente na rua, pergunta, né? Nossa, mas o Rio Claro só contratou, por enquanto, 14, 15 jogadores, 16, né? E o restante, né? Você teria alguma novidade, assim, pra gente? Porque você chegou aí e falou pra gente assim, tá cheio de novidade. Eu falei pro Lucas hoje, no WhatsApp do Lucas, eu falei, Lucas, o Carlinhos veio, mas fala pra ele vir com novidades, viu? Porque os campeonatos já terminaram, então, quer dizer, acho que aquele processo de contratação, quem vai vir já deu o nome, já tá consolidado e tudo mais. Tem aí algum nome, alguma coisa pra gente aí? O torcedor do Rio Claro, né? Claro, não, mas o torcedor não só para você na rua, não, para a gente também e cobra. Cobra bastante. Isso é uma coisa que a gente está sentindo na rua, mas é bom, essa cobrança é boa. É a preocupação do torcedor, até como você falou anteriormente. Essa queda de 6 times para segunda divisão, para A2, é realmente preocupante. Então o torcedor também está preocupado. Olha, o que eu posso dizer é que nós estamos com uns 3 ou 4 jogadores mas muito próximos de concretizar. Realmente, eu acho que até esse período do Natal agora, porque nós vamos voltar a trabalhar depois do Natal, antes do Ano Novo, eu acredito que já vão ter uns 2, 3 jogadores aí, novidades. Da onde eles vêm? Do futebol paulista? Um vem de Portugal, um vem do Clube Grande de Portugal. É jogador de lá, vem emprestado de lá. Por isso que os portugueses estavam aqui esses dias numa reunião aí, não, né? Olha, não, por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, esses portugueses não tinham a ver com essa contratação. Não. Então errei. Então. Até porque esse jogador já era para estar aqui, mas como ele casou recentemente, então nós demos um período para ele, uma folguinha para ele também, porque em troca dele chegar e dar conta do recado, né? Imagine se o pessoal já não vai procurar no Facebook, agora, no Google. Eu vou cutucar um pouco o Carlinhos, né? Porque o Luiz Balbo, né? Sim. Falou na imprensa aí que viria um grande jogador, um grande batedor de faltas, que estava mais ou menos já acertado, né?
E aí surgiu até a especulação, né, do veterano, né, Marcos Assunção. Procede isso ou não, Carlinhos? Olha, o Marcos Assunção realmente foi falado, mas fora do clube, dentro do clube, em nenhum momento seria muito bom. Eu, particularmente, gosto muito dele. Tive experiências com alguns treinadores que foram treinadores dele e todos têm uma referência muito boa sobre ele. Mas não, Marcos Assunção não. Mas é jogador, se for de quem eu estou pensando, porque às vezes o presidente chega até nós e fala, ó, nós temos um jogador assim. Eu não sei se é um jogador que ele não nos tenha falado. Certo. Mas o que nós estamos esperando realmente é craque. Vamos ver. Falta pouco. Eu não quero falar antes de confirmar 100% para não cometer nenhuma gafe, sabe como é que é, mas falta muito pouco. Presente de Natal aí, pô, pra torcida do Rio Claro, de repente. A expectativa é muito grande em torno desses nomes mesmo, né? É claro que a gente sabe que o trabalho é um todo, vai desde de uma comissão técnica consistente, competente, de uma boa retaguarda fora das 4 linhas, mas elenco é fundamental. E o Rio Claro está com um elenco, embora bem recomendado pelos responsáveis pelo trabalho, não é Vlada e Reginaldo? Ou seja, o técnico fala bem, o auxiliar técnico fala bem, o presidente fala bem, o diretor de futebol fala bem. É a gente que não conhece, mas eles estão apostando e dando boas recomendações dos atletas já contratados. Mas a gente sabe que faltam algumas peças. E o próprio Carlinhos está dizendo que ele falou de 4, estava indo muito bem a fase de dicas, mas aí ele parou em Portugal. Vamos continuar girando no globo aí. E os outros 3, Carlinhos? Vem de onde? Posso dizer que esse que está praticamente acertado, craque, jogou aqui no campeonato, no futebol paulista um tempo atrás, não é recentemente, jogou em time grande aqui no futebol paulista, foi campeão, se não me engano, aqui, campeão brasileiro. Ó, uma boa dica, eu acho que a partir daí eu não posso falar mais nada. Vamos já, tá bom. Mas, vamos anotando aí, vamos lá, não é jogo de acerto, não é jogo de adivinhação. Telespectadores vão aí fazendo aquelas eliminações, vão anotando aí na fichinha. Não é jogo de de acerto, nem é de adivinhação, não, é porque o mercado exige isso mesmo. Porque às vezes a gente fala um nome... O torcedor gosta da dica, o pessoal já fica mais expectativa. Não, eu só quero que o torcedor nos entenda o seguinte, que entenda que nós assistimos, eu estava até conversando antes de começar o programa, que nós assistimos mais de 200 jogadores. O nosso universo de monitoramento foi esse. Então, às vezes, a gente está trazendo jogadores que não são conhecidos do público, mas só que no nosso meio do futebol a gente conhece e acompanha há um tempo. E às vezes são jogadores que ainda não explodiram e estão com gana de vencer. Então, a gente está trazendo esses jogadores, estamos mexendo com o brilho desses jogadores. Porque não adianta a gente trazer medalhão, jogador de nome e não dá certo. Então, às vezes, a gente traz um com um nível até melhor do que um jogador de nome, mas que ainda não explodiu, que pode ser que exploda esse ano. Também é uma aposta, mas algumas situações que nós vamos tentar, eu acredito que vai dar certo. Eu só quero que o nosso torcedor tenha um pouco de paciência, que no final do processo eles vão nos entender. Muito bem. E aí, Reginaldo, Ivo? Eu acho que o Carlinhos poderia passar aí a programação do Rio Claro, né? Eu sei que amanhã tem um jogo treino, né? Ele comentou já com a gente. O profissional vai fazer um treino com o Sub-20, né, do Rio Claro, que aliás, que vai disputar a Taça São Paulo, né, que começa no dia 2, a sede do Rio Claro é em Leme, tá? E o Rio Claro estreia contra o Lemense no dia 2. Então o Rio Claro amanhã tem um amistoso entre profissional e Sub-20, né, Vai ser na parte da manhã. Nós estamos pretendendo começar por volta de 9h30, 10 horas da manhã. Aonde? Vai ser em Piracicaba, num campo em Piracicaba. Nosso campo ainda está interditado, estamos fazendo reformas. E então estamos usando um campo em Piracicaba. Não me recordo o nome do campo, mas é um campo perto da zona industrial, uma coisa assim. Eu não estou muito familiarizado com a região. Sim, sim. E depois vai liberar os jogadores? Isso. Nós vamos liberar, depois do jogo eles estão liberados para ir para casa, passar o Natal com a família. Vamos voltar dia 26 à tarde, trabalhar 26, 27, 28, 29, 30, trabalho forte, não vamos fazer nenhum jogo treino. Aí dia 31 é folga, até o dia 4, reapresentação, e dia 9 e 13 já temos alguns jogos agendados já para cumprir essa fase final de preparação para o campeonato. Já querendo estar com um grupo definido a partir do dia 4 de janeiro. Certo.
Agora, acho que é uma pergunta, né, o Ivo Vlada, que a gente queria colocar, porque isso foi colocado na imprensa desde o início, quando você veio, né? O sobrinho do Parreira e tudo mais. Qual é efetivamente a participação do Carlos Alberto Parreira no Rio Claro? Olha, no Rio Claro, o que acontece? O presidente Balbo esteve no Rio, nós tivemos uma reunião, inclusive o Parreira participou, meu tio participou, e ficou acordado que ele seria, como é que se diz? Ele daria alguns conselhos Suporte. Suporte, exatamente, palavra correta. Suporte ao projeto do clube e algum suporte em relação a suporte técnico em relação a uma opinião sobre algum jogador ou então alguma indicação, alguma dica, porque o que acontece? Ele observa, ele assiste jogos da Série B do Brasileiro, até a Série C do Brasileiro ele acompanha. Então, às vezes, ele vê jogadores, ele tem como é que se diz, um olhar, eu sou suspeito a falar, mas ele tem um olhar muito clínico. Então, às vezes, ele fala, fulano de tal é interessante. Então, nós vamos lá e vamos pensar esses jogadores e, de repente, para o futuro, pode ser que ajude mais alguma coisa. Perfeito. E particularmente para você, como profissional de futebol, o que acrescentou na sua bagagem, né, profissional, no seu conhecimento, essa proximidade com o seu tio Carlos Alberto Parreira? Ele te passou muita coisa já na vida? Olha, passamos sim, trabalhamos juntos na seleção da África do Sul, na Copa do Mundo de 2010. Eu trabalhei 5 anos na África do Sul e desses 5 anos, 2 anos junto com ele. Então, antes disso, nós já tínhamos a experiência eu já acompanhava em alguns clubes, não trabalhando efetivamente, mas a gente sempre troca alguma coisa em casa, a gente conversa bastante, experiências que ele teve, os caminhos que ele percorreu, algumas dicas para que não aconteça alguma coisa. Ele está sempre dando alguma opinião, falando alguma coisa. Carlinhos, eu quero agradecer a sua participação aqui no Debate Esportivo. Eu acho que foi muito valioso para a gente, muito enriquecedor também, não só para nós aqui, que nós estávamos há tempo esperando notícias do Rio Claro Futebol Clube. É claro que a gente sempre troca informações, mensagens com o pessoal do clube, mas é sempre bom ter alguém que vem até aqui a TV, que converse com você, telespectador, que repasse essas informações para a gente aqui. Então eu quero agradecer, Carlinhos, desejar boa sorte para você nessa sua empreitada aí no Campeonato Paulista, um antigo sonho seu que está se realizando, sim. Né? E a gente fica aqui à disposição, as portas da TV Claré estão sempre abertas, o debate esportivo também. Olha, muito obrigado a todos vocês, é sempre um prazer, como eu falei no início, falar de futebol, falar do Rio Claro, falar do meu trabalho. E eu queria desejar um bom Natal, uma boa festa para vocês e falar especialmente para o torcedor do Rio Claro, que vocês vão ter muito orgulho dessa equipe que nós estamos montando. Pode ter certeza disso. Muito bom saber isso. Muito bom. Bom, obrigada, Carlinhos. Um bom Natal para você também. A gente vai se encontrando aí no decorrer do campeonato, seja aqui na TV, seja lá no campo do Chimitão. Obrigada mesmo, viu? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai falar de basquete. Também já está aqui na TV Claré o secretário de Esportes, Reginaldo Breda, que vai participar com a gente. A gente volta já.